visor como tela de TV, o teclado acessível como book, pra maiúsculo e minúsculo é caps look, pra mandar imprimir é Ctrl P, com os micro Samsung e LG, e os programas que a Apple financia, a indústria da datilografia nunca mais vai fazer máquina Olivetti, e o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Valdones, conta aí pra gente como é que foi essa emoção de gravar esse DVD com a Esquadrilha da Fumaça, em que você estava ali naquele momento fazendo as duas coisas que você mais ama, né? Que é cantar e voar ao mesmo tempo. Esse foi um momento, assim, muito marcante na minha carreira, sabe? Depois de longos 22, 23 anos de sanfona, eu consegui unir as minhas duas grandes paixões, quando consegui, com muita dificuldade, para conseguir autorização. A questão foi a autorização. Muita amizade com eles e tal, mas os integrantes da Esquadrilha da Fumaça não são os donos da Esquadrilha da Fumaça. Ela pertence à Força Aérea, né? Então tinha que vir do Secunsaé, o Serviço de Comunicação Social da Aeronáutica, lá em Brasília, e a autorização de Deus e o mundo. Mas eu consegui. E quis muito fazer esse videoclipe porque essa música, que é uma releitura de 82, uma música de dois compositores chamado Cláudio Rabelo e Pisca, ela diz muito de mim. Quando diz no voar, voar, subir, subir, no ar, eu sou assim, o que sai de mim vem do prazer. Isso tudo é muito a minha história. E eu consegui gravar esse videoclipe com eles. Eu que sou piloto de acrobacia também, isso facilitou um pouquinho. Eu já tinha mais ou menos o roteiro mais ou menos pronto, como é que começaria com fonias e tal, o comandante Valdones na escuta, aquele negócio. E na hora que a letra diz no ar, eu sou assim, brilho do farol. Pode cantar um pouquinho, né? Além do mar, Pode, deve. Amar no fim, simplesmente só, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração. Então nessa hora eu já tinha a ideia de desenhar um coração de fumaça no céu com os aviões. E o resultado final foi maravilhoso. Então assim, eu acho que foi um dos grandes momentos da minha carreira, foi conseguir unir as minhas duas grandes paixões, que é a aviação e a música. Lembrando sempre que a aviação que eu pratico, que é a aviação acrobática, que é o salto de paraquedas, é uma aviação assim que mexe muito com a sensibilidade. Eu não sou um piloto comercial, um PLA, um piloto de linha aérea. Eu sou um piloto de acrobacia aérea, quer dizer, essa história de desenhar no céu e tudo é arte também, né? Então assim, quando eu estou ali pilotando, voando, eu estou pensando em música. Eu acho que quando eu estou tocando, às vezes eu estou pensando voando. E música é arte, né? Não. O Valdones, então já que estamos falando de voar, vamos voar agora na imaginação e se reportar aí ao passado, quando você com 15 anos estava em casa recebendo a visita do grande Gonzagão, aos 15 anos, e ele te deu uma sanfona de presente e você tocou para ele. Fala um pouco desse momento e depois toca, vê se você consegue se lembrar a música que você tocou para o Gonzagão. Esse, assim, foi com certeza o mais especial momento na minha vida, porque você imagina um menino que nasceu, cresceu e se criou ouvindo forró por conta do meu pai. Mas o forró, diga-se de passagem, sem ser venenoso, o forró puro. Verdadeiro, O forró, tradicional. O forró do Luiz Gonzaga, o forró do Jackson do Pandeiro, o forró da Elba Ramalho, do Dominguinhos, Trio Nordestino, Marinês, Sua Gente. Isso tudo eu bebi na fonte. Agradeço muito por conta do meu pai, que é um alucinado por sanfona e por forró. Então eu sempre via o Luiz Gonzaga pelas capas dos LPs.
pela televisão e tudo. E tinha, assim, no Seu Luiz Gonzaga, tenho, logicamente ainda, mas um grande ídolo. E ver o Seu Luiz Gonzaga entrando lá em casa é como o meu filho hoje, hoje ele já não está mais, que ele já está maiorzinho, mas ele era alucinado pelo Homem-Aranha. Então imagina que o Peter Parker está entrando lá em casa, o Homem-Aranha. Então assim, um super-herói, era o ídolo, era tudo. E foi um momento muito, assim, e o Seu Luiz Gonzaga, é importante que isso seja dito, ele foi lá em casa e ele quis me conhecer, porque o Dominguinhos já tinha passado para ele, que tinha um menino novo em Fortaleza que estava tocando sanfona. E o Seu Luiz tinha uma preocupação, porque naquela época não existia esse modismo de forró, década de 80. FM não se tocava forró, não existia isso. E o Seu Luiz tinha uma preocupação com a extinção do instrumento. Porque ele achava o seguinte, ia ficar ele, o Dominguinhos, depois do Dominguinhos Sivuca também e tal, e quem iria, né, suceder esse trabalho aí? E aí o Dominguinhos falou, tem um menino novo e tal, e tá tocando lá em Fortaleza, e ele quis me conhecer, para minha sorte. E aí quando ele me conheceu, antes de eu ganhar a sanfona, lógico, eu toquei 4 músicas dele, quando ele chegou, que ele quis me conhecer, e eu meio nervoso, né, tremendo que só. Mas aí eu mandei, quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó, só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei, eu penei, mas aqui cheguei. Nessa época eu não cantava, então eu fiz. Pois bem, o certo é que eu toquei 4 músicas dele, toquei um choro dele também, chamado 13 de dezembro, que é o dia do nascimento dele, que ele nasceu 13 de dezembro. E aí, quando eu terminei de tocar, ele pediu a sanfona dele, porque eu estava tocando uma sanfona de 80 baixos, essa aqui tem 120 baixos. Aliás, só justificando, ela tá assim meio suja, parece que veio da guerra, é porque eu toco no show com o outro, então não foca muito não. E essa sanfona tem 120 baixos. E eu estava tocando uma de 80. Ela já era uma sanfona, estava ficando restrita para mim. Mas essa daqui de 120 baixos normal era muito grande para um menino de 14, 15 anos, na época, né, que eu tinha. E aí o Seu Luiz tinha uma de 120 baixos reduzida, que era uma raridade. E ele pediu o motorista dele para pegar no carro. Aí eu toquei mais umas 2 músicas dele, só toquei música dele, que eu também não sou besta, né? Aí quando eu terminei de tocar, ele disse, e aí, ficou boa a sanfona? Eu disse, ficou, Seu Luiz. Ficou boa. Ele disse, encaixou bem no seu peito? Aí eu digo, demais. Ele disse, então é sua. Aquele então é sua naquele minuto ali, naqueles segundos, eu fiquei imaginando que era brincadeira, né? Não, ele deve estar brincando e tal. Eu fiquei naquele choque assim, ele disse, parece que você não gostou. Só que eu não estava acreditando. Eu gostei demais, Seu Luiz, e tal, e tal. E eu tenho essa sanfona até hoje, é de maroca. Como diz meu avô, de maroca não se vende nem se troca. Guardada lá em casa, dentro de um aquário. Aí me tirou aqui de Fortaleza, me levou para Exu, no Pernambuco, depois me levou para o Eixo, Rio e São Paulo. Gravei com ele, quando fui carinhosamente batizado de Garoto Atrevido. Fiz alguns programas de projeção nacional. Fui descoberto por um empresário italiano em um desses programas que eu apareci, que me levou daqui para os Estados Unidos, eu ainda de menor, e fui morar nos Estados Unidos tocando num teatro chamado Bally's, na cidade de Reno, em Nevada. É uma mini Las Vegas, vive muito de cassinos, de jogos e tal. E aí eu fui morar lá, tocando de quinta a domingo, num teatro chamado Bally's, como eu já disse. Depois de um ano eu recebi de lá mesmo uma proposta de um contrato de uma gravadora aqui, da RGE, para gravar 2, ainda era LP, 92, salvo engano. Aí eu voltei dos Estados Unidos, gravei esses 2 LPs aqui, toquei aí, entrei na banda do Fagner, fiquei 3 anos tocando com o Fagner. Depois entrei com a nossa querida Marisa Monte, grande amiga, irmã. E eu fiz o Cor de Rosa e Carvão, na música Segue o Seco, do Carlinhos Brown.
depois o Barulhinho Bom, depois fiz algumas participações na última turnê que ela fez do Universo. Você consolidou realmente seu nome aí junto a esses grandes